bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio. Hoje a nossa matéria é de História e vamos assistir o videoaula que a Pro preparou para vocês. Vamos acompanhar? A exploração infantil. Quando os negros vieram para o Brasil, muitos deles vieram com seus filhos, que também sofriam com a escravidão. As crianças, mesmo pequenas, elas eram afastadas de seus pais e começavam a trabalhar. Elas não podiam brincar, eram discriminadas e viviam numa realidade dura. Vejam agora alguns relatos de crianças que precisavam trabalhar. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol, junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens.
E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Eu sou uma criança, não pode me explorar. Criança tem direito de estudar. Eu quero brincar, quero aprender. Eu vou trabalhar só quando crescer. Eu quero brincar, quero aprender. Eu vou trabalhar só quando crescer. Naquela roça eu trabalhava noite e dia. A enxada era a minha diversão. E o meu pai não me dava alegria. Quem me dava era esse coração. Ele dizia, venha trabalhar agora. Eu chorava e doía meu coração. Eu respondia, quero ir para a escola. Mas o meu pai não me dava atenção. E o Pepe apareceu pra me ajudar. Proteger-me agora eu posso estudar. Eu sou uma criança, não pode me explorar. Criança tem direito de estudar. Eu quero brincar, quero aprender. Eu vou trabalhar só quando crescer. Eu quero brincar, quero aprender. Eu vou trabalhar só quando crescer. Violência na vida da criança, negligência, isto é exploração. Diga não à opressão e crueldade. Ela precisa de educação. São direitos que é preciso respeitar. Direito à vida boa, alimentação, lazer, dignidade, moradia. Criança precisa de proteção. O PETES é um programa de ação, nos protege contra a exploração. Erradicar o trabalho infantil. Toda criança tem direito garantido de ser criança, de brincar e estudar. É por isso que existe um documento chamado Declaração dos Direitos da Criança. Vamos agora para a nossa atividade de história. Questão 1. O que acontecia com as crianças negras, filhas de escravos? Questão 2. Nos dias de hoje, encontramos crianças trabalhando? Questão 3. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, o que está acontecendo hoje? Questão 4. Quem fez a reportagem e em que data? Questão 5. Na época da reportagem, que função ocupava Teresa Campelo? Questão 6. Você concorda com a reportagem? Por quê? Questão 7. O que é Declaração dos Direitos da Criança? Questão 8. Complete o texto. Questão 9. Escreva 2 atividades que meninas e meninos negros tinham que fazer na época da escravidão. Letra A, meninas. Letra B, meninos. Questão 10. Escreva alguns direitos das crianças. Agora vamos para a nossa atividade de cidadania moral e ética. Questão 1. Baseando-se no texto, responda a pergunta sublinhando a resposta certa. O que significa extinção? Questão 2. Escreva nas placas abaixo as responsabilidades do cidadão planetário no que diz respeito à extinção dos animais e das plantas. Questão 3. É por causa da interferência humana na natureza que os ambientalistas estão muito preocupados. Aí abaixo está: as espécies estão em perigo de extinção. Escreva nos quadros abaixo quais são as causas que levam a esses fenômenos. Questão 4. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí vocês vão responder direitinho. Qualquer dúvida, chama a Pro no privado. Tenham um bom final de semana e tchau.